Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá de onde você estiver. Me chamo Pedro Henrique, sou aluno de licenciatura em informática do IFRN e eu vim, juntamente com o meu grupo, só que vai falar sou eu hoje, viemos falar hoje sobre árvore binária, que é um conteúdo relacionado à matéria de estrutura de dados, a qual estamos vendo no nosso curso. Então, vou começar para vocês com o nosso guia de apresentações e ao longo dessa nossa aula, vou mostrar para vocês conceitos, um pouco da estrutura e algumas regras que são vistas dentro do conceito de árvore binária, certo? Bom, vou avançar um pouquinho para o nosso guia de apresentação, que vai seguir da seguinte forma, ok? Primeiramente, nós vamos ver a estrutura da árvore binária, depois, as propriedades hierárquicas. Terceiro, veremos o conceito da árvore binária. Quarto, veremos exemplos de árvore binária cheia, de árvore binária completa e de árvore binária de busca. Ok? Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre a estrutura, certo? Bom, vamos lá. A estrutura de uma árvore define uma organização de elementos dispostos de forma hierárquica. E o segundo tópico, toda árvore é formada por nós e arestas que interconectam estes nós. Para ficar um pouco mais claro, por que a gente chama de árvore? É porque, como está aqui na imagem do nosso slide, root, que é aquele primeiro arquivo lá em cima, seria a nossa raiz, entendeu? O tronco grosso da nossa árvore. E a partir dele vão se seguindo os galhos. E é nesses galhos onde seguem as informações, ok? Então nós damos o nome árvore para ficar um pouco mais claro. Ilhas são dispostas de forma hierárquica porque, apesar do nome ser árvore, ele não sai de baixo para cima, e sim de cima para baixo, como dá para ver na imagem, que o nó root é o primeiro, está lá em cima. Hierárquica, nós podemos entender até mesmo como se fosse um rei, como a hierarquia mesmo. Então, de cima, ele vai descendo os nozinhos para baixo, certo? Hierárquica também, além de chamar de root, de raiz, nós podemos chamar de nó pai, e o que vier dele chamamos de nós filhos, ok? E toda árvore é formada por nós e arestas que interconectam estes nós. Ou seja, nó é todos esses arquivos, essas pastinhas que vocês estão vendo, que contêm as informações. Cada pastinha se chama nó, certo? E o nó pai, que é o principal, que é de onde provém as informações, é sempre chamado de nó pai, ok? E o que vier dele é nó filho, certo? E as arestas são essas pontes que fazem a conexão entre os pais e os filhos, certinho? Pronto. Avançando um pouquinho no conteúdo, vou falar um pouquinho para vocês sobre as propriedades hierárquicas, que agora eu já estava comentando para vocês. Na imagem da esquerda, nós apresentamos o A em vermelho como nó raiz. Então, é a partir do nó A que todas as informações vão nascer, certo? Então, é a partir dele que a gente vai começar a reverberar nas informações. E na imagem da direita, nós temos que o nó A é pai dos nós B e C. Então, para a esquerda, o nó B e para a direita, o nó C. Então, B e C são nós filhos do nó A, que é o nosso pai, que é o topo da nossa hierarquia, da cadeia alimentar, podemos dizer assim também. Mais um pouquinho, mais umas propriedades que nós temos é que o nó C, na imagem da esquerda, nós temos que o nó C é pai dos nós F e G. Porque assim, tal qual uma árvore genealógica, aqui nós respeitamos quem vem antes. Então, C, apesar de ser filho de A, gerou frutos, né? Pegando o exemplo da árvore, ele gerou frutos. Ou como nós podemos falar, gerou folhas, por ele ser um galho vindo do A. Então, nisso, ele gerou os nós F e G, que tornaram-se assim filhos, né, do nosso nó C. Então, F e G são filhos de C. E aí, na imagem da direita, nós mostramos que quando há uma classe, a classe pai, tem dois filhos, e esses dois filhos têm filhos, essas classes são chamadas de classes folhas, porque aí já elucida o que a gente tem falado aqui sobre árvore. Então, temos o tronco, que é o A, os galhos, que são B e C, e as folhas, que são D
E, F e G. Espero que esteja ficando claro, pessoal. Bom, avançando um pouco, vou falar aqui sobre árvore binária. A árvore binária é uma estrutura de dados, para ficar um pouco mais claro, certo? Na síntese. É uma estrutura de dados que organiza informações de maneira hierárquica, certo? Estou enfatizando bem isso, que é para realmente isso ficar bem assimilado por vocês. Nela, cada nó pode ter no máximo, isso é importante ressaltar, certo? Pode ter no máximo 2 filhos. E há um nó especial chamado de raiz, que é o ponto de origem e o antecessor direto de todos os outros nós da estrutura, ok? Para resumir, né, em resumo, a árvore binária permite a hierarquização de dados, facilitando a navegação e a organização eficiente, das informações. Então, eu trouxe uma imagenzinha para vocês aqui sobre um exemplo bem interessante que a gente poderia aplicar à árvore binária. Para além da programação e estrutura de dados, esse exemplo aqui é um pouco mais cotidiano. Por exemplo, tenho compromisso no dia? Então, sim ou não? A pergunta tenho compromisso no dia seria aqui o nosso nó pai, certo? E aí dele seriam as respostas sim ou não, representadas aqui por S ou N. E aí, não vou, ok, então o nó parou ali. Mas aí, ó, desculpa, se sim, então não vou, então o nó acabou ali. Mas aí, se você disser que não, vou viajar, aí já pega um outro nó. E esse nó tem 2 filhos. Se sim, então aparece uma opção, e se não, aparece outra opção. E nesse caso, o nó trava. Mas aí o nó sim tem filhos, então. Tenho dinheiro? Sim ou não. Então, de cada um deles aparecem mais outras 2 opções. Então, nós percebemos que ao longo da árvore vai se gerando frutos e a possibilidade ou não desse galho gerar frutos, certo? Bom, a árvore binária cheia ou estritamente binária é um exemplo de equilíbrio, como eu trouxe aqui, por exemplo, a nossa balança, porque é uma árvore onde todos os nós que não são folha possuem 2 filhos, entendeu? Então, na imagem da direita, perdão, nós temos o nó pai e cada um dele tem 2 filhos, e cada um dos seus 2 filhos tem 2 filhos, e cada um dos seus 2 filhos tem 2 filhos. Então, é uma árvore onde todos os nós que não são folha possuem 2 filhos. Então, a árvore equilibrada é uma árvore que tem várias opções, é uma árvore esteticamente até mais bonita, eu confesso para vocês. Certo? Bom, a árvore binária completa é uma árvore onde todos os níveis estão completamente cheios, exceto no andar dos nós folha. Lembra que eu falei para vocês que tem a raiz? Essa raiz tem galhos e o que vier depois desses galhos vai ser considerado folha. Só que perceba que no terceiro nível, o terceiro ainda tem 4 níveis. Então, o terceiro nível acaba sendo nível de galho também. E o que vier dele acaba sendo as folhas. E aí nós percebemos que no andar das folhas, a classe F teve só um filho e a classe G não teve nenhum. Então, nesse caso, nós teríamos uma árvore binária completa, ok? Que exceto no andar, que os níveis sejam todos completos, por exceção dos nós folha. E todos os nós, no último nível, sempre são distribuídos da esquerda para a direita. É importante ressaltar isso, ok? Sempre da esquerda para a direita. Bom, e para finalizar aqui, nós temos a árvore binária de busca, que armazena as informações de maneira eficiente. Então, os nós à esquerda têm valores menores que o do nó pai, e os nós da direita têm valores maiores que o do pai. Então, dessa maneira, fica mais eficiente de organizarmos informações e fluirmos com ela para o nosso sistema. Bom, pessoal, com isso eu vou finalizar a minha aula aqui e agradeço muito pela atenção de vocês. Para uma melhor assimilação do conteúdo para a programação, eu vou disponibilizar para vocês, desculpa, um QR Code, onde nele vai ser encaminhado para um link no GitHub, onde vocês podem acessar um código que exemplifica muito bem os nós pai, os nós filho,
e como essa árvore pode ser codificada e utilizada para suas aplicações, certo? Até a próxima.